Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma entrevista. Minha convidada de hoje é Tereza, de 46 anos. Conheceu um egípcio pela internet, na época não estava numa fase boa em seu casamento, tinha uma filha de 13 anos e ela resolveu, depois de uma solicitação de Facebook, deixar tudo que tinha em casa para ir ver encontrar o egípcio. E infelizmente nós temos um relato, eu acredito, um dos relatos mais chocantes do canal. Conta pra gente como isso começou e como você conseguiu sair de lá. Boa noite, né? Eu conheci ele através, né, do Facebook, aleatoriamente, numa solicitação de amizade. Achei aquilo até engraçado, né? Que eu cheguei até a brincar, né? Porque, nossa, um homem das Arábias, né? E no decorrer do tempo, eu estava casada e essa pessoa começou a sempre me escrever coisas lindas, mandar corações, flores e etc, né? Como falei, poxa, mas nem o meu marido faz isso e uma pessoa que nem conhece começou a fazer. E passasse o decorrer do tempo, aquilo foi ficando mais intenso, como o meu, né, marido não ficava em casa, e isso foi me chamando a atenção. Quando passou-se uns 3, 4 meses, estava perdidamente apaixonada por ele. Quando tudo começou, a parte do dinheiro foi quando ele me mandou uma foto do pai tomando soro na rua. Aquilo foi o ó para mim. E eu fiquei ele falando que o pai não tinha condições de ir para o hospital, porque o pai estava muito doente, e não, eu falei, meu Deus, é claro, eu posso ajudar, né? Posso ajudar, e comecei a enviar dinheiro para ele. Depois começou-se por causa de celular, que não, ele ficava 2, 3, 4 dias sem falar comigo, eu ficava maluca, eu ficava louca, meu celular estragou, não é por isso que você não vai falar comigo. Mais, sempre mais. Até o momento em que ele disse para mim que queria vir para o Brasil para a gente se casar. Foi aonde que eu fui, larguei tudo, né? Larguei marido, larguei tudo e falei, quero ficar com você, eu vou ficar com você. Quanto você enviou ao todo, você lembra? Calculando hoje, fora que ele me levou depois, calculando hoje numa faixa de 10 mil ou mais. Trabalhava igual a louca, mas só era tudo bem dizer para ele. Eu nunca tinha coisas para mim me preocupar, a não ser comigo mesma e minha filha. Mas era assim, era US$ 200, eram US$ 400, eram US$ 20, o que fosse, até crédito que fosse. Num cálculo total, eu creio que sim ou mais. Porque ele precisava de alguma coisa, a mãe dele estava também muito doente. Tereza, isso por um golpista que você conheceu na internet, não te incomodava e não te dava um sinal de alerta de alguma maneira? Um homem completo desconhecido que você conheceu pelo Facebook te pedir essa quantia enorme de dinheiro, você não se sentia culpada de estar tirando da sua casa, né, da sua família, do seu marido, da sua filha e estar mandando para ele? O que é que movia você naquela época? Eu sabia que estava errado, mas era uma coisa tão fascinante, que era tão fora do, sabe, era fora do normal que eu sentia por ele. Era uma coisa assim, doentia. Eu não saía mais, eu não tinha mais vida social. Eu fui perdendo meus amigos porque o telefone tocava 24 horas por dia, onde eu estava, o que eu estava fazendo, a roupa que eu estava. Eu lembro até de uma história até interessante que tinha falecido uma pessoa muito próxima a mim e eu estava com um decote de uma blusa e falei, ele quase entrou na tela do telefone para me bater, que aquilo não podia, porque eu tinha que estar de black, eu tinha que estar de preto, por que eu não estava? Então, assim, tinha os sinais, mas eu não queria ver os sinais. Na loucura, fui deixando as coisas irem, até chegar ao ponto de eu abandonar tudo e
Foi depois que ele falou que não conseguia. Ah, teve o lance do passaporte também, que ele não tinha dinheiro, mandou dinheiro, aí ele ficava arrumando desculpa, e só dinheiro e nada. Aí até um dia que ele falou assim, que não deu certo. Aí ele falou assim, então você vai fazer o seguinte, você vem, a gente casa aqui e fica tudo mais fácil para a gente ir para o Brasil. Ele estava com 38, né? 38. Ele tinha 32. Ele não era assim um rapazinho. E o seu marido desconfiava na época? Ele notou alguma diferença? Ele nem sonhava, porque na verdade ele mal ficava em casa, então ele nem tirava. Um dia ele pegou beijando até o telefone. Oh, misericórdia. Mas ele achou assim, né? Achou até engraçado, mas nem tinha, porque ele nem importava. Então a ausência e o não ligar, aí foi aonde que foi encaixando uma coisa em uma coisa e outra, e quando eu vi, eu estava perdidamente apaixonada. Aí, deu o que deu, você foi pro Egito, foi embora, você avisou para alguém que ia? Claro, obviamente, eu falei para minha família, todo mundo ficou doido, maluco, onde ela tá com a cabeça. E eu falei, sim, vou, e eu vou me casar, eu volto, tranquila, não se preocupe. Mas muita gente ficou maluca com a minha decisão. Na verdade, ficaram todo mundo maluco. Mas eu resolvi que eu queria viver aquela história. Como é que você ia casar se você era casada? Não, mas aí eu já tinha me separado dele. Eu estava casada, mas chegou um certo ponto que não estava mais. Aí nós nos separamos, ele foi para um canto, fiquei, né, sozinha e tudo, a gente se separou total. E com quem estava sua filha? Ficou com o pai e na minha casa também, porque eu tenho um filho também de 23 anos, né? Bateu aquele arrependimento, aquela aflição, aquela amargura no seu coração ao embarcar para o Egito e deixar sua menininha de 12? Até então, não, porque estavam bem cuidados, né? Estavam bem cuidados, eu sabia que eu voltaria, né? Eu sabia que eu voltaria para ficar com eles e como eu queria viver aquela história, então eu tinha a minha consciência falava, eu vou voltar meu amor. Ele vai viver aqui comigo. Mas olha para vocês verem o tanto que é loucura que a gente faz e a gente, depois que passa, que a gente vê as coisas, que a gente vai entender. Ele mandava para minha filha várias coisas. Colocava foto dela de coração com a minha filha. Ele chegou a mandar uma foto até pornô para minha filha. Minha filha, olha para tu ver. Olha para isso. Ele mandou uma foto pornô para sua filha? Para minha filha. E você embarcou nesse voo atrás desse homem? Cadê o juízo, mulher? Pelo amor de Deus? Loucura. Só que até então eu não sabia dessa foto. Eu não sabia. Eu vim saber depois. Depois eu vim saber. Então, ele montava fotos com o meu filho, ele montava fotos com isso, aquilo, mas nem passava pela minha mente a perversidade do que era isso. É complicado. Aí ele estava te esperando no aeroporto? Sim, tudo certinho, tudo bonitinho, como manda figurino lá e existem muitos comparsas, muitos amigos. Muitas pessoas falam assim, é mentira, porque tem que isso, tem que aquilo, tem que aquilo outro, casar em off, não sei o que, eu fiz. Muita maracutaia dentro daquele país, muita maracutaia. Amigos do amigo que trabalha no hotel assim, que é isso, eles fazem todo tipo de coisas para poder as mulheres serem usadas, não são poucas, são muitas. E no decorrer, tudo bonito, tudo maravilhoso, ok, vamos conhecer a família. Conhecer a família? Que família? O pai não era o pai, a mãe não era a mãe.
A prima não era prima, os sobrinhos não eram sobrinhos. Deixa eu adivinhar. A prima online que ele apresentou para você era a esposa dele. Esposa. O pai que ele falou que era do que estava tomando soro, não era o pai, era outra pessoa totalmente diferente, uma Márcia, na verdade. A mãe, Pois, totalmente outra pessoa. Que aí depois, no decorrer do tempo, eu fui descobrindo quem eram todos, faziam parte de muitas maracutaias com as mulheres na internet. Na verdade, depois que tudo isso aconteceu, eu vim a descobrir, né, que ele já tinha outros golpes. Só que nenhuma doida foi. Nenhuma doida foi, mas ele já conseguia dinheiro com muitas outras mulheres. e você foi a doida que foi? A doida que foi. Aí começaram-se as torturas, né? Foi quando ele. Aí era uma casa quando tinha. Tipo um prédio, um muquifo, na verdade. Eu digo um muquifo. Um muquifo. Aí ainda pensei assim, meu Deus, eu larguei meu conforto. Pra vir parar onde? O que eu tô fazendo aqui? Na hora eu fiquei meio que maluca. O que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, eu não sei falar nada, não sei um salam aleikum, aleikum salam. E ele falava assim, olha pra você ver, depois eu fui entender por que ele sabia um pouco de português. Ele entendia muito bem o que eu falava. A prima, que era esposa, não falava bulunfa de nada, não gesticulava muita coisa, comer, ela fazia sinais, né, para mim comer. Banho era uma coisa horrorosa, porque tudo muito, muito privado e era assim, nossa, meu Deus, misericórdia, Deus tem misericórdia. Você estava na casa dele com a mulher dele, tinha filho? E com os filhos. E tanto é que um dinheiro que eu mandei foi um dinheiro para poder servir para ela que estava grávida do quinto filho. Você estava na casa dele com 5 filhos e a mulher dele, a mulher. E aí? Que é Ela isso? não fazia nada, era só tapa na cara. Assim como na minha, como na dela. Aí quando a gente ia em algum lugar, eu era tratada como uma turista. Não podia fazer nada porque eu não estava com meu telefone, porque ele me tomou meu telefone. Eu não podia pedir socorro, primeiro que eu estava num país totalmente diferente. Segundo, porque o que eu ia alegar? Eu tinha já feito a besteira. Então eu só pensava como eu vou sair daqui. Eu precisava do meu telefone. E nisso eu tinha levado uma boa grana pelo fato que eu ia me casar, né, gente? Eu ia me casar. E ele me tirou aquilo tudo. Eu falo sempre que ele viveu muito bem o período que eu fiquei lá. Viveu muito bem. E o que mais me magoa, mais me dói é a maldade, a crueldade. Por quê? Por quê? Fazer o que ele fez comigo? Sabe, a maldade de querer sexo sem eu querer, dele pôr a esposa dele para ver, e ela sofria comigo. Eu vi o sofrimento dela comigo, porque eles não têm dó. Só que na minha cabeça não era para isso. Não era para isso que eu tinha que estar lá. Eu ia para casar com o homem, que eu era louca, apaixonada. E aí onde que ele foi, e um dia ele ficou irritado, nem lembro mais o que ele foi, pegou e cortou meus cabelos, né? E eu tava com um brinco, ele puxou e rasgou. Me conta como é que ele cortou seu cabelo, que como você fizer aí, eu vou fazer para eles, que eles não podem te ver, né? Como é que ele puxou você? Pegou tesoura? Foi faca? Foi tesoura? Simplesmente ele pegou e cortou tudo, tudo. Assim, Com rente aqui. Me conta. isso, isso, Aqui, mais baixo. mais para baixo. Aqui. Isso. Aqui, tá, gente? Ó, ela tá me mostrando isso aqui, ó. Então você ficou Joãozinho mesmo, né? Então, assim. Aí ele não se contentou e pegou uma faca aí ele chegou, aí me queimou aqui. Aí A cicatriz! até hoje.
Tá aqui. A marca. Ele pintou e bordou comigo. Eu olho para isso, eu tenho vontade de chorar. Eu tinha uma vida linda, maravilhosa. Ela tem uma cicatriz de fora a fora aqui, tá? Até que assim, ó. Tem uma cicatriz desse tamanho aqui, de fora a fora aqui. Ele tinha uma vida muito boa. Ele tirou tudo de mim, até minha dignidade. Ele conseguiu tirar. Quando ele cortou seu cabelo, te queimou com a faca, você não tentou pelo menos fugir, sem documento, sem nada, que ele pegou tudo de você, seu dinheiro, seu telefone, seu passaporte, beleza. Você tentou fugir, você tentou sair disso? Esse foi o ponto, que foi o ó, né, de todas as doideiras, e eu vi que eu podia ter uma aliada, né, que seria a esposa dele, e naquele momento eu pensei, eu vou ter que me aliar a ela, porque ela via que ela estava vendo que eu estava sofrendo, e o que eu estaria fazendo ali? Em outra cidade, porque assim, muitas pessoas que vão que esses rapazes que ficam na internet, muitas mulheres não sabem, mas a maioria deles são casados. E eles moram em cidadezinhas pequenas, e geralmente eles trabalham fora, tipo, ele trabalha na Jordânia. Elas ficam dentro das casas delas e eles vão trabalhar, ficam um ano, a maioria. Geralmente fica 1 ano e 2 meses dentro desse trabalho, e depois eles vão para casa, ficam 3 meses, aonde que foram os 3 meses, que era justamente o período de férias. Parece que foi até escolhido para isso acontecer. Então, como eu vi que eu poderia contar com ela, e ela poderia ser minha amiga, vírgula, né? Ela poderia ser minha aliada, porque no mesmo momento que ela estava com dó de mim, ela devia estar me odiando, né? Porque ela tinha que passar por aquele papel, porque ela viu que ele obrigava a fazer isso. Vamos falar um pouquinho dessa dinâmica aí dessa casa. Como era? Então, como você passava o dia? Você, a mulher dele e 5 filhos. E ela ficava sempre me olhando, me olhava assim. Tinha dias que ela me olhava com cara feia, tinha dia que ela me olhava, sabe? Tipo, meu Deus, que doideira, né? E eu mais louca. Aí eu me lembro da menininha, que eu tinha uma filha que chamava... ela brincava comigo, sabe? Ela brincava. E eu ficava assim, meu Deus, como eu vou sair daqui? Porque o que eu imaginava, que eu não ia ver meus filhos mais, que eu não ia... O que esse cara ia fazer? Na hora que acabasse o dinheiro, ele ia querer mais. Aí, às vezes, ele falava para me ligar, tá tudo bem, meus filhos, tudo bem. Ficava do lado, sabe? E às vezes ele já armava até a mão para poder, se eu falasse algo além daquilo, né? Eu sabia que eu ia levar. Então, eu fiquei numa sinuca que eu não tinha noite que eu não raciocinava. Eu vou sair correndo, seja lá o que Deus quiser, onde que eu vou, para onde que eu vou. Aí eu pensava, para onde eu vou? Não sei nada. Sou idiota, ainda vão me prender aqui, porque eu já tô com um cara aqui. Tem esposa, casado. O que eu ia falar? Muita gente me perguntou isso. O que eu ia dizer para a polícia? Eu vou até deixar esse adendo aqui. No caso anterior da menina do Marrocos, chegaram comentários por que ela não fugiu de casa e foi para a polícia. Melhor ficar em casa, minha filha. Você tá louca? Eu nem sei o que poderia acontecer com ela, uma mulher. Nessas circunstâncias lá, melhor ela ficar em casa. Tá. Aí a moça lá, a mulher dele, a esposa dele, começou a se aliar a você, né? É isso? Sim, aí ela começou, ela via, eu chorava muito, eu chorava demais. Ela foi, aí, nesse dia, como eu te falei, eles saem, de vez em quando eles saem, e ela foi e teve uma chance dela pegar meu telefone. Foi quando ela pegou meu telefone e me entregou. Aí ela falou assim, tipo, rápido, sabe, rápido.
E eu fui, peguei, e eu tinha um amigo aqui, né, no Brasil, em comum, que foi Deus que estava lá. Aí eu mandei a localização, né, tudo, e do jeito que eu estava, ele me resgatou de lá e eu saí com a roupa do corpo e meu passaporte. Foi que ela me entregou. E ela me tomou o celular. Ela quis, eu acho que ela quis pensar assim, eu deixo o celular, ela roubou, fugiu, e o celular ficou. Para ela ter alguma coisa para poder, né, alegar depois que eu, né? E o que é mais interessante disso tudo é a maldade que eles têm. As mulheres, elas são tratadas como um lixo, como um nada. Ele fazia as coisas com ela, ele queria me sujar também, ela sujava ela ao mesmo tempo, muito horrível. Peraí. Então ele ia lá, furunfava com ela e depois com você. Ainda várias situações que ele colocava ela vendo o que ele fazia comigo. Então ele colocava a mulher olhando vocês dois fazer um negócio também. Ter relações Pegava íntimas. a cabeça assim, no resto de cabelo que pode falar, vê. Como é que é? Pessoal, eu vou mostrar para vocês, ela tá de tarde, então o que ela fizer, eu vou replicar para vocês. Me mostra aí, Tereza. Ele fazia comigo, assim, às vezes ele estava com ela, assim, ele pegava no meu cabelo e me puxava até para olhar. Tá. Olhar. Entendeu, né, gente? Ele pegava a cabeça dela assim, olha, eu fazer com ela, ele no ato com ela, e ele lá com ela. Eu queria morrer. A 3 não. Era sempre, ela tinha que ficar olhando ele fazer comigo. E você tinha que olhar ele fazer com ela. Olhar. Porque eu sabia que senão depois eu ia levar 2, 3, 4 tapas na cara. Tá bom. Então, é o seguinte, eu quero voltar lá na pessoa que te ajudou. Aí sim, aí eu consegui falar com uma pessoa aqui do Brasil, que era amigo assim comum dele, e ele foi, conseguiu me achar e tudo, e foi aonde que ele me tirou de lá. Essa pessoa é brasileira ou egípcia? Eu digo que é brasileirado, mas é egípcio. Esse homem egípcio te tirou de lá com as mãos, com os braços. Ele te tirou de dentro da casa, esse egípcio. Ele me tirou de lá. Pessoal, ainda tem a fase do Brasil, que ela desenvolveu um câncer, né? Muito provavelmente, eu não sou médica, mas por causa disso, né? Uma sequela de estudo que ela passou aí. Isso aqui, a gente está aí há 40 minutos, ainda tem muita coisa para contar aqui. Aí a fase da doença dela, do retorno para casa, o reencontro com os filhos. Então é o seguinte, esse egípcio, um outro egípcio, que ela tinha contato também pelas redes sociais, se padeceu da situação dela, a retirou de lá e te embarcou, né? Agora, foi sorte, né? Muita sorte desse homem te ajudar. Você pensa aí, antes da gente entrar no Brasil, na fase do Brasil de retorno, você achou que ia voltar? Você achou... O que passava na sua cabeça na época? Eu achava que eu não voltaria. Eu já estava assim, já com aquele famoso ditado, já estava pedindo perdão a Deus. Eu falei, quando acabar tudo isso daqui, quando meu dinheiro acabar, quando acabar, eu não vou ter mais serventia para isso. Porque eu acho que foi muito interesse de dinheiro e fazer sacanagem mesmo comigo, para me judiar, para me maltratar mesmo. Tipo, o que você veio fazer aqui? Você acha que eu vou fazer o quê contigo? Porque eu fui a otária que fui. As outras foram espertas, deram dinheiro, mas elas não foram cometer horror. Você conversava com a sua filha? Sim, é porque realmente, quando eu falava, mamãe tá bem, tá tudo bem, você tá bem? E ela, mamãe, quando você volta, mamãe, quando você volta? Eu falei, mamãe, vai estar chegando, mamãe, tá chegando, porque eu não podia falar mais nada, porque a gente abre mão de tantas coisas por causa de coisas que não vale a pena, por causa de um ser que você pensou, você cogitou a possibilidade dele te amar, mas ele não te amava. Aliás, eles não amam ninguém. Quando você chegou no Brasil, alguém foi te buscar no aeroporto? Quando é que você viu sua filha de novo? Tudo bonitinho, vim embora. Ele tinha me dado até o dinheiro, porque eu estava sem grana, sem nada, né?
Aí eu cheguei, já peguei um ônibus, vim para minha cidade de ônibus, de ônibus, meu Deus. E cheguei em casa, o que aconteceu? Não, eu resolvi mudar o visual, tá. Isso, o que aconteceu? Não, foi isso, por causa da vergonha, a vergonha é maior, porque fui avisada. Meus filhos, minhas irmãs e todo mundo, não faça isso, eu não quero, eu quero pagar para ver. E ainda vou trazer o meu príncipe das Arábias. Trouxe marcas, cicatrizes, eu desenvolvi síndrome do pânico, eu entrei numa depressão que eu não conseguia ficar com a janela aberta. Até hoje eu tenho problema com a janela, que eu não suporto uma janela aberta nas minhas costas, isso me incomoda. Eu chegando aqui, começou-se outra tortura, né? Porque a fonte dele tinha secado lá, mas aqui continuaria. Né? Continuaria eu tendo que manter o que eu fazia. Foi quando ele começou a me chantagear novamente com fotos, onde ele tirava muitas fotos minhas nuas e ele soube o momento exato para começar toda a chantagem. Então, pessoal, voltando para o Brasil, ele continuou atrás dela, chantageando essa mulher com fotos que ele tinha tirado dela nua enquanto ela estava no Egito. Você não sabia que ele tinha tirado essas fotos, certo? Até então não, porque eu não sabia nem que gravava. Então a gente avisa. Quando ele começou a colocar assim, uma foto de um lado, uma foto de outro, aí ele começou a me mostrar as fotos nuas. Aí ele falava, se você não fizer isso, eu vou postar. Eu vou mandar para fulano, mandar para ciclano, vou mandar para seu filho, vou mandar para isso, vou mandar para aquilo. Eu, com medo da vergonha, já tinha passado uma vergonha danada, né? De ter que ir voltar com o rabo entre as pernas. Imagine eu ter que passar outra vergonha de ter alguém me ver nua. Aí comecei a pagar de novo. Comecei a pagar. Quando foi um certo ponto, eu já não tinha mais. Eu não tinha mais um centavo. Ah, não. Tereza, peraí. Eu tô chocada com o que eu tô ouvindo e eu já ouvi muita coisa. Eu já tirei mulher de dentro de casa. Eu já entrei com polícia, já entrei com embaixada aqui para tirar mulher de dentro de casa na Turquia. Imagina, você está conseguindo me chocar a sobreviver na Turquia. Peraí, calma aí. Você está me falando que quando você voltou, ele jogou seus nudes na internet com mais uma maneira de estelionato e chantagem, porque aquilo não bastou que ele fez com você no Egito. Essa perversão continuou, você continuou mandando dinheiro para ele com medo, é isso? Sim, muito medo. Eu ficava aterrorizada. Aí quando chegou a um certo ponto que eu não tinha mais condições financeiras, eu já não tinha mais dinheiro. Eu não tinha mais condições. Aí foi aonde que eu falei assim, faz um favor para mim, posta tudo. Eu não posso fazer mais nada. E assim ele fez. Aí ele começou a enviar. Eu estava sem Wi-Fi na rua, né? E eu voltei para casa e meu telefone começou a ficar igual um louco, sabe? Um telefone surta. Vai, tá, eu vejo Jesus, o que está acontecendo? Quando eu fui, amigas minhas, pelo amor de Deus, corre no seu Facebook. Quando eu fui ver, meu Deus, cada foto que estava eu e minha filha, ele postava uma foto. Cada foto, ele curtia com uma outra foto minha, cada foto que ele curtia com outra foto, tudo nua. O peito de fora ou alguma coisa assim, constrangedor. Não estava bom. Ele pegou, adicionou todos os amigos do meu filho e mandou para os amigos do meu filho. Eu, no meu desespero daquela situação, olha você ver que doideira, eu passei uma situação muito pior lá e na hora que eu poderia ter calmado, né, raciocinado, eu liguei para a polícia. Fiquei na polícia, eu conversei com a polícia, o que eu faço? Aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, eu realmente nunca vi uma coisa assim.
mas eu vou tentar te ajudar de alguma forma. Ele foi, ele ligou com um primo dele, que é advogado, alguma coisa assim. Esse advogado veio parar na minha casa para tentar a gente tentar resolver como que eu ia fazer, meu Deus. Aí o primeiro instante foi eu retirar o meu Facebook, né? Eu retirei meu Facebook, né? Já apaguei, tirei ele do ar e tudo, e para depois eu pensar. Aí passou assim umas 3, 4 horas de tudo isso que aconteceu. Eu estava num site por outros e outros e outros e outros e outros e vários. Tanto é que o rapaz que tentou me ajudar, alguns ele conseguiu tirar. Alguns sites ele conseguiu tirar a minha imagem, mas outros, como era clandestino, não fala, tem um nome que eles falam, são sites oficiais, eu esqueci o nome que fala. Então, não teve como, mas está lá. Até hoje está lá. Até hoje deve estar, porque nós não conseguimos mais tirar eles, né? Porque uns oficiais foram tirados por causa do advogado, conseguiu. Mas outros não. Seu filho com você, hein? Olha, na época, assim, ele ficou terrivelmente abatido, ele ficou muito quieto, muito calado. Porém, ele disse que para mim foi uma grande lição. Hoje ele me dá uma lição de vida que é impressionante. Me respeita muito, sabe? Ele me respeita. Ele falou um dia para mim, mãe, a gente pediu, né? A gente não queria que isso acontecesse com você, mas ele falou uma frase muito, são opções, mãe. A gente tem a opção do certo e do errado. Você cometeu um erro, mas você não precisa cometer isso mais. Então, eu te perdoo, foi isso, não fica assim, pelo fato de eu ter ficado também muito doente, porque eu não sei se foi uma coisa levou a outra. Eu fiquei com 48 quilos, eu tenho 1,74 m, sabe? Então, eu fui emagrecendo e fiquei muito doente, né? E graças a Deus, hoje eu me ergui, né? Hoje eu tenho uma outra vida, né? Aquela pessoa que eu abandonei, que eu não quis mais saber, a gente hoje, né, estamos juntos novamente, ele me aceitou novamente, que eu acho que é o maior prêmio, né, de tudo isso. Eu estou com ele novamente, com os meus filhos e com o meu ex-marido. Oh, o ex-marido que você abandonou por um raio de Facebook te pegou de volta. Me pegou de volta. E estamos juntos e nada, por isso que eu não quero que ninguém prejudique ele. Eu estou fazendo isso, gente, pelo um alerta, né? Uma situação que eu não desejo para ninguém. Esse mundo aí que vocês ficam falando, é tudo lindo. Eu recebo várias coisas no privado, de pessoas falando, eu moro no Egito, realmente não é isso que as meninas ficam falando. Eu faço isso, não é bem assim. A gente sabe nos bastidores o que acontece. Você falou que teve doente, o que eu tô vendo agora, você tá bem disposta, tá bem bonita. Aliás, você é muito bonita, né? Tá bem bonita. Conta pra gente, o seu câncer, você se curou, né? Você tá bem. Graças a Deus. Hoje eu estou de 1 ano, né? Graças a Deus, eu já estou de 1 ano. Mas foi muito difícil, né? Eu fui perseguida, né? Por muitas mulheres dos grupos, né? Eu fui muito perseguida. Fizeram até videozinhos de piada de mim, eu sem cabelo, careca. Fizeram piadas à minha pessoa. Eu suportei. Fui humilhada em muitos grupos, fui crucificada, mas hoje eu estou bela, plena e tranquila. E não me abalam mais essas pessoas que fizeram tudo que... O meu intuito nem foi isso ou aquilo, foi ajudar outras pessoas. Então, até esse tipo de humilhação eu tive que passar, de desejarem a minha morte. Peraí, eu não tô entendendo. Essas mulheres que faziam parte desse grupo de Facebook, onde você delatou seu depoimento, te rechaçaram, te perseguiram, por quê? Você é a vítima. Não entendi. Me perseguiram porque falam que eu estava, como se pode dizer, que não pode, isso não acontece, isso não é real.
Eu fui taxada de todos os tipos de coisas que vocês poderiam imaginar. Porque elas realmente não acreditam que acontece isso aí. Elas só veem o que é o lado do Facebook. Elas veem as histórias bonitas, as histórias lindas, as histórias que mulheres que são casadas aqui, que os caras veem, que os caras foi, ou a mulher foi, ou não sei o quê. É só isso que elas veem. E quando você pinta real, bate ali, ó, é assim, assim, sabe? Vem tudo contra, vem tudo, mas no ataque. Sempre digo, ninguém te proíbe de você conhecer outros países. Você tem dinheiro, você vá passear, vai conhecer o Egito. Tem mulheres que sonham. Eu sonhava a vida inteira conhecer, não dessa forma. Mas eu sonhei a vida inteira em conhecer. Né? Você pode ir numa boa agência, você pode ir mesmo com um turista, conhecer o país, ou que seja Estados Unidos, França, ou Egito, ou Turquia, ou né, Marrocos, Índia. Quem proíbe você fazer isso? Ninguém. Ninguém te proíbe você passear. O que eu falo é o seguinte, não vai com esse intuito de casamento, disso, porque você conhecer uma pessoa na internet é uma coisa. Agora, você conhecer lá, na vida real, é muito diferente. É muito diferente. Você fica à mercê daquilo, porque hoje eu falo muito, né, em alguns grupos, eu falo, gente, estudem, aprendam a falar o inglês, aprendam o básico, se vocês quiserem fazer isso. Porque se você for no carão, eu não sou o primeiro caso. Eu não sou o primeiro caso. Existem Marias e Marias e Marias e Marias que foram assaltadas dentro do hotel. Então, eu sou mais uma, mas existem várias que estão em mesmas situações, mas não pode falar porque existem muitas aliadas ali dentro do Egito que se autoprotegem. E ai daquelas que falam mal sobre isso ou aquilo. Então é bem complicado. Existe sim uma máfia aí de mulheres brasileiras que retaliam e rechaçam vítimas de abuso no exterior, principalmente no Oriente Médio, principalmente no Egito, né? Então, é isso, minha querida. Você gostaria de falar mais alguma coisa, uma palavra final para quem está aí conversando com um raio de Facebook que chegou? A mulher está lá, muito desencantada com o marido dela, igual você estava com o seu. Está com uma filha de 12 anos, que você deixa para trás, deixa tudo para trás, seu filho. O que você fala para Tereza no seu lugar de hoje? Talvez seja até repetitivo o que eu vou falar, porque muitas mulheres, assim, elas acham que são carentes, o quê? E por causa de um love you, um hi todos os dias, umas flores online todos os dias, isso vai ser o suficiente para manter a vida amorosa para sempre. Então, talvez mulheres que nunca vão conhecer as pessoas e estão largando filhos, estão largando vida social, estão largando hoje família, né? Coisa que é muito importante hoje na vida da gente é família, abandonando tudo por causa de um love you. Eu digo que, gente, cai mesmo na real. Ele, para te conquistar, para ele poder conseguir tudo que ele quer, ele sabe muito bem até onde ele pode ir. Eu vejo que tem mulheres aí com 6, 7 anos de relacionamento virtual, eles sabem esperar. Eles sabem. Eles têm a paciência de te colocar do jeito que ele quer. Ou você vai ou ele vem. Ele consegue fazer isso com 3, 4 ao mesmo tempo. Ele consegue amar 3, 4 mulheres ao mesmo tempo. Inclusive, o sujeito lá, depois que eu vim dar uma investigada, eu descobri 10 mulheres que ele tinha acesso e que elas mandavam também dinheiro para ele.
sabe? Então, você vê, eles conseguem conversar com 10 mulheres ao mesmo tempo. Então, é o que eu falo, a gente já fica esperta, não se iluda aí por qualquer coisa de Facebook, porque eu acho assim que tem pessoas que nem têm muita instrução, igual eu fui uma lá atrás, que eu não tinha instrução de sacar, né? Hoje, claro, hoje eu tenho outra visão, né? Mas tem mulheres que eu conheço que não sabem nem que existe grupo também. E estão caindo no verdadeiro conto do Vigário. Então é isso, pessoal. É difícil ouvir isso. Eu achei muito difícil o tempo inteiro. Vocês viram, eu acho que eu nunca tive tão chocada numa história como eu tive dessa vez. Mexeu com vários sentimentos e muita coisa emaranhada no meu coração. Eu não sei se eu tenho raiva de você, eu não sei se eu tenho pena de você, eu não sei que sentimento ter, e eu sou muito verdadeira, né? Eu não gosto de mentir. Nunca tema uma pessoa que não mente, nunca tema. Eu falo a verdade, eu não sei o que eu sinto. E eu queria pedir para vocês uma coisa, o respeito por ela ter vindo aqui contar. Porque ela poderia ficar quietinha onde ela estava. Ela já leva na cara o tempo inteiro das outras aí nesses grupões, nesses lixos. Ela podia ter ficado quietinha, já voltou aí, o marido já aceitou ela de volta, tá batendo a vida dela como se nada tivesse acontecido, entre aspas, ela vai carregar essas... Eu vi a cicatriz é daqui até aqui, eu vi a cicatriz, vocês não viram, eu vi. Vocês não viram, eu vi. É daqui até aqui. Ela vai carregar isso e todo o trauma disso pro resto da vida. Então, o que eu quero falar com isso é, por favor, respeitem a coragem dela ter vindo aqui falar. Se vale de alguma coisa, o que eu estou pedindo para vocês. Obviamente, vocês têm todo o direito de dizer o que quiser. Eu vou pedir que não ofendam ninguém. E como eu falei, eu estou com um sentimento misto, mas eu queria pedir para vocês repensarem antes de comentar. Os comentários vão estar abertos. Se ficar muito difícil aqui, muito negativo, eu vou fechar. Não gosto de fechar comentários, não é do meu feitio, porque pelos comentários aprendemos muitas coisas também. Eu queria que, mais uma vez, eu repito, que vocês respeitassem e apreciassem e dessem valor ela querer vir aqui no canal, o maior canal que é assistido pela televisão, que está saindo na televisão mês que vem. O maior canal sobre o Oriente Médio, ela teve a coragem de vir aqui contar e sentar na minha frente, porque eu não sou fácil. E ela teve essa coragem. Tá? Então, respeitem essa decisão dela também, porque se ela fez isso, não é por mim, não é por ela, é por você. É pela próxima. Ela fez isso pela próxima. Ela não quer nada, ela tá de tarja. Ela tá com a voz modificada. Ela fez isso por você, que tá me assistindo aqui agora. Então, respeitem isso, deem valor ao que ela fez aqui, por favor. Por mais que vocês estejam com o coração machucado com ela, como eu estou, eu não minto, tá? Então é isso. Olha, Tereza, eu queria te agradecer muito, né? Igual eu falei com eles agora, muito obrigada. Que Deus te dê aí a recuperação. E eu tô te vendo muito bem, isso é uma coisa maravilhosa. Eu tô te vendo muito bem, você tá muito bonita, tá muito bem disposta. E que Deus continue operando aí o certo e a verdade no seu caminho, se Deus quiser, viu? Eu que agradeço a oportunidade, né? E que eu tenha pelo menos cooperado de alguma forma, né? E muito obrigada a você. Então tá, no mais gerais, até a próxima entrevista. E, por favor, sejam discretos ao comentar. Tchau, tchau.